Então a palavra de Deus diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e levantou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. A história aqui agora narra um outro cego. Ontem nós falamos de Bartimeu, e a história de Bartimeu é um pouco diferente da história desse cego. Bartimeu, ele pede para que Jesus o cure. Esse homem aqui, ele estava sentado, e Jesus o vendo, eles começam então uma conversa entre os discípulos. Há uma diferença dos dois cegos, há uma diferença aqui na manifestação de Deus. Um ele pede, um ele vai atrás, um insiste: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse aqui não, esse aqui ele está ali e começa uma discussão entre os discípulos. Mas o que a Bíblia fala? Ele estava sentado, ele estava mendigando. Isso aqui a gente vê no final do texto. Ele tinha uma debilidade, ele tinha então algo que ele não podia enxergar, era algo que era além da força dele, era algo que o corpo dele não podia apresentar então essa possibilidade de enxergar. E a Bíblia fala que ele mendigava. Na outra passagem, quando fala de Bartimeu, a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, e ele estava ali também fora do propósito de Deus. Esse homem aqui, ele era incapacitado. E uma coisa interessante que você vê no texto, você vê que sempre quando o seu coração não é gracioso, você sempre quer achar um motivo por que deu errado. É porque eu errei, é porque eu não fiz, é porque eu não peguei, é porque eu não falei. Ou muitas pessoas começam a acreditar que é uma maldição hereditária. Esse problema está na minha família. Eu quero te falar uma coisa: uma vez que você está em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Amém. Nele e por Ele e para Ele também, amém? Então tudo que era maldição já não é mais em Cristo Jesus. Tudo que era um problema na sua família já não é mais em você, e você tem que se apropriar disso. Mas os acusadores, eles olharam aquela situação e falaram o seguinte, perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais? Porque alguma coisa aconteceu, eles estão pagando por isso, ele está pagando por isso, ele está sofrendo consequências por conta de um erro de alguém. Mas Jesus fala: não, isso é para que se manifeste a glória do meu Pai. Essa é a manifestação minha, através de Deus aqui. Há coisas que acontecem ao nosso redor, não é porque você errou, não é porque você tem uma maldição hereditária, não é por conta dos seus pais, mas é para que haja manifestação poderosa de Deus na sua vida. Então, mas o problema é que nós também, da mesma forma que nós acusamos os outros, nós nos sentimos acusados. Quando a gente vê alguém, por exemplo, eu lembro, um irmão uma vez ligou para mim, porque ele não tinha vindo ao culto, ele não tinha dizimado. Aí ele me ligou e falou assim: pastor, estou te ligando porque eu preciso dizimar, porque senão eu posso bater o carro essa semana. Olha a acusação do ser humano. Ele achou que ia acontecer alguma coisa errada com ele se ele não dizimasse, se ele não fizesse. O tempo inteiro parece que nós nos cobramos, nós queremos dar nomes e nós nos sentimos até, eu entendo por que está acontecendo. Nós aceitamos a punição, nós aceitamos o problema. E eu quero te contar, muitas vezes nós aceitamos problemas que foi Satanás que gerou na nossa vida e colocamos no colo de Jesus. Satanás está acabando com a vida de alguém, Satanás está destruindo a família, e nós falamos muitas vezes: é Jesus me tratando, é Jesus me corrigindo, é Jesus falando comigo. Cuidado para você não aceitar coisas malignas e colocar para a conta de Jesus. Essa doença, né? Esses dias eu estava vendo alguém falando que não, essa doença foi Deus que mandou para tratar a igreja.
Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei pensando, falei, gente, esse povo não entendeu nada. Esse mundo só não está pior por causa da igreja. Mas as pessoas colocam que é igreja, porque a igreja. Não, irmãos, o corpo de Cristo, estou te falando, você é sal, só não está pior lá fora, porque esse sal está trazendo tempero. Esse mundo só não está pior porque você está levando a luz. Então querer colocar a culpa na igreja, falar que as coisas estão acontecendo porque a igreja não está respondendo, isso é falta de revelação de quem é Cristo. Mas os discípulos olharam aqui e quiseram então no diálogo, quem é que está errado? Ele que errou ou foram os pais? E aí Jesus tem que falar, você não entendeu nada até hoje, né, meu filho? Não foi nem ele, e não foi nem o pai, não foi ninguém. Isso aqui está acontecendo para que haja manifestação do poder de Deus. Então eu quero te falar, a situação difícil que você está vivendo, não foi Jesus não, mas é para que haja manifestação na sua vida. Deus pode mudar sim, Deus pode mudar o seu coração, Deus pode restaurar a sua família, Deus pode trazer alegria no seu coração, Deus pode trazer renovo, disposição, Deus pode colocar você com vínculos com pessoas que pode mudar a sua descendência. Posso ouvir um amém? Então para de olhar para você. Eu não sou merecedor, eu erro tanto, como é que vai ser? Irmãos, não é uma questão de você olhar para você que vai mudar. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando, você tem que voltar, você tem que olhar para dentro de você, porque as coisas vão mudar. Vou te contar uma coisa, irmãos, durante muito tempo eu olhei para mim e não mudou nada. Mas quando eu olhei para Cristo, tudo mudou, irmãos. Porque é Ele que pode. Quando eu contemplo Jesus, quando eu olho para Ele, a minha vida é transformada. Mas aqui tem um problema, esse cego não contemplava Cristo, e os discípulos também da mesma forma andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ainda tinham um olhar muito natural, muito raso, muito julgador. E eu quero te contar, irmãos, infelizmente nós nos tornamos pessoas que julgamos muitos os outros. Alguém acontece alguma coisa, sabia que Deus ia pesar a mão mais cedo ou mais tarde. Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha. É sério. Heresias capítulo 2. Deus tarda, mas não falha. Parece bonito, não parece aquelas frases de efeito bonita? Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, deixa eu te contar, Ele era o princípio, antes que você viesse à existência, Ele já existia. Ele nunca tardou. Ele veio antes de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas através dele, amém? Então não é que ele tardou não, irmãos, para com essa conversa boba. Mas eu sabia que mais cedo, pastor, vamos orar aqui, ora para Deus trazer juízo nessa causa. Oh meu Deus do céu, vamos mandar também trazer raio, relâmpago e trovão na vida dessa pessoa, vamos mandar um carro passar por cima dela. Não, pastor, nem tanto, mas dentro de nós temos o desejo. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa de errado, a gente deseja alguma coisa. Eu vou te falar, ciúmes às vezes você não tem o que outra pessoa tem, aí você começa a arrumar contenda, você começa a arrumar confusões, porque o nosso coração só julga, o nosso coração não é benigno, o nosso coração é sempre acusador, é sempre um olhar maligno, um olhar de peso, um olhar condenador, um olhar cheio de justiça própria, um olhar que porque que com ele acontece e comigo não, sempre com esse olhar. Eu quero te contar uma coisa, esses eram os discípulos. Quem é que pecou, Jesus? Quis achar, irmãos, imagina a cena, irmãos. Quem é que está errado? Foi o pai. Não, se não foi o pai, foi o avô. Se não foi o avô, foi o tataravô. Quero te contar uma coisa, creia na manifestação de Jesus. Isso que está acontecendo na sua vida, Jesus vai se manifestar na sua vida de forma tão poderosa. Jesus vai mudar essa circunstância de uma forma que você não imagina. Jesus é capaz de te dar prazer, Jesus é capaz de restaurar o seu casamento, Jesus é capaz de te dar sabedoria para você lidar com seus filhos. Jesus pode mudar essa circunstância agora. E aí eu te falo, esse mendigo havia pedido alguma coisa para Jesus nesse momento? Não. Mas Jesus viu a necessidade dele. Olha, durante muito tempo, irmãos, eu achava que Deus só ia fazer se você falasse com Ele. E eu ainda continuo acreditando que é necessário você falar. Mas sabe uma coisa nesse texto? Até então, esse homem não tinha falado nada. Até então, esse homem só estava no lugar certo, na hora certa.
encontrou Jesus, o único que pode. Você sabe de uma coisa, irmãos? Você tem que orar para você estar no lugar certo. Oportunidades podem acontecer você estando no lugar certo. Você pode pedir esse favor para Deus: Deus, me dá o lugar certo, me dá, Senhor Deus, oportunidades certas, Senhor Deus, me dá o tempo certo, me dá o lugar certo, a hora certa, e você vai experimentar de um mover de Deus. As coisas podem mudar na sua vida de uma forma repentina. Vou te contar uma história aqui, só para você entender o que as pessoas desejam estar no lugar certo. Os irmãos conhecem, irmãos, até eu lembrar o nome aqui, os irmãos vão me ajudar. O neto da Rainha Elizabeth, qual é o nome dele lá da Inglaterra? William, né? Ele é o neto, não é isso? Ok. Ele, quando era solteiro, ele foi fazer o 2º grau numa escola. Você sabe o que aconteceu naquele ano que ele foi estudar naquela escola? Todas as moças queriam estudar na mesma escola que ele. Todos os pais queriam mandar as filhas estudarem na mesma escola que ele. Por que você acha? Que a escola é muito boa? Muito boa a escola, né? Com certeza. Você acha que a escola era perto da casa delas, onde elas moravam? Você acha que a escola era do lado? Não, só tem que dirigir 3 horas, rapidinho eu estou lá. 3 para ir, 3 para voltar, só 6 horas por dia. Por que você acha que todas as moças solteiras e os pais queriam que elas estudassem naquela escola? Alternativa A, 1920, alternativa B, 1930, casar com um rapaz. Qual que é das 6 alternativas? Casar, né? Você acha que é assim? O que estava acontecendo ali? E eu vou te contar, sabe quem ele encontrou lá? A esposa atual dele. Ela foi estudar nessa escola. Aí agora você pode falar: será que foi intencional? Eu quero te falar uma coisa: ir para o lugar certo às vezes tem que ser intencional mesmo. Agora, se você não sabe que lugar é esse, você pode pedir para Deus: Deus, me leva para o lugar certo, para estar na hora certa, porque, irmãos, aquilo pode abrir portas que podem trazer curas na sua vida, podem abrir portas que vai mudar a sua história. O lugar certo, o momento certo, a hora certa pode fazer uma diferença completa na sua vida. E você pode orar: Deus, eu quero isso na minha vida, Senhor Deus, eu quero estar nesses momentos chaves da minha vida. E você pode orar, e você deve orar, e você pode orar pelos seus filhos também, você pode orar pela sua esposa, pelo seu marido. Olha, que eles possam estar nos lugares certos, porque aquilo vai ter manifestação de Deus. Amém? Posso ouvir um amém de Deus? Sabe, isso é algo poderoso, irmãos. Isso é algo que Deus move. Isso é algo que pode acontecer, sim. Vou te contar uma experiência. Contei ontem para os jovens, vou te contar aqui. Quando eu fui casar com a Gisele, a gente sempre orou, durante 8 meses, nós oramos antes e depois, durante o casamento, nós jejuávamos toda sexta-feira. Era o dia meu e dela, só em relação ao nosso casamento, para Deus nos guardar, e depois de casado nós continuamos isso. Sexta-feira chegava, era somente para o meu casamento, para a edificação do meu casamento. Hoje nós oramos, não é com tanto jejum, mas nós oramos todos os dias, porque eu acho que isso vai mover um casamento, amém? E aí eu lembro então, que nós orávamos pelos detalhes do casamento. Senhor Deus, pela lua de mel, orávamos pela decoração, orávamos por todos os detalhes. E aí quando a gente foi casar, eu fui comprar uma revista. Lembra que a gente estava orando pela lua de mel? Fui comprar uma revista e, irmãos, eu lembro até hoje, a revista custou R$15. Há 16 anos atrás, uma revista cara, irmãos. E o pior, eu comprei a revista errada. E aqui lá não tem devolução não, irmãos, igual aqui nos Estados Unidos. Falei: Jesus, pai, eu estou orando, ainda compra a revista errada. Queria comprar a revista para o Nordeste, porque na minha ideia eu queria ir dirigindo para o Nordeste, de Goiânia para o Nordeste. Tem noção do que é isso? 3 dias dirigindo. Goiás. Mas a minha intenção era salvar um dinheiro. Não conta isso para ela não, viu? Porque eu falei na época que era para a gente ter mais tempo juntos. Hoje ela não está aqui, eu posso contar. Aí então, comprei a bendita da revista errada. Falei: eu queria ir para o Nordeste, comprei a revista para o Rio de Janeiro. Aí, irmãos, eu estou folheando lá, aliás, tinha lá São Paulo, tinha Rio de Janeiro, né, os lugares bonitos. Aí eu estou folheando, eu abro a revista, irmãos, no meio da revista, literalmente no meio. Irmãos, era um azul, que não tem como descrever que azul era aquele.
e tinha umas ilhas assim, e um azul. Falei, gente, mas isso aqui no Brasil estava escrito Angra dos Reis. Aí é de Deus. Aí eu olhei aquela cena lá, e lembra, eu estava orando, eu e ela estávamos orando. Aí quando eu peguei aquela revista, aquele azul lá, eu falei, Deus da glória, que lugar é esse? Aí estava escrito Angra dos Reis. A Gisele já olhou e falou, esse é o lugar para a lua de mel. Já virei a folha rapidinho, porque lá tinha aquelas cifras, sabe o valor de dinheiro, quando você gastava, era mais lotado, era tim, 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 tim. Falei, não, isso aqui não é de Deus não, vamos virar esse negócio. Mas olha que coisa engraçada. Aí ela falou, não amor, é Angra dos Reis. Eu falei, ué, isso era numa quinta. Eu falei, vamos orar. Aí foi na sexta-feira é o dia de jejum e oração. Recebo a ligação do meu cunhado, falando assim, Márcio, quero te dar um presente. Irmãos, quando você recebe essa ligação, quero te dar um presente, você tem que parar tudo na sua vida. Porque quando você vai casar, irmão, você está no arroxo financeiro, é verdade, não é? Quem é casado aqui sabe. Irmãos, meu Deus, você fica doido com aquilo. Fala, meu Deus, para tudo, vou receber um presente. Falou, Márcio, eu quero te dar uma viagem para qualquer lugar que você queira do Brasil. Falei, é de Deus. Que lugar você acha que eu pediria? Angra dos Reis, obviamente. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Meu cunhado falou assim, Márcio, mas antes de você escolher, eu queria te dar uma sugestão. Eu fui num lugar, eu achei ele lindo. O nome dele chama Angra dos Reis. Um dia depois. Aí você pode pensar, mas por que isso? Porque Deus se preocupa. E aí eu vou te falar, aquela revista fazia parte de um propósito de Deus? Fazia. Aí eu comprei errado, foi arranjo divino. Eu fui naquela banca, era propósito de Deus, era o lugar certo, era o momento certo, era a revista que Deus tinha para mim. Nós não compreendemos o desenrolar de Deus. Parecia que aquele homem, ele estava mendigando algo, mas na verdade mal sabia ele que ele estava para encontrar aquele que restauraria a vida dele. Aquela doença na verdade era para que se manifestasse a vida de Deus na vida dele, e as pessoas iriam olhar, só pode ser Deus, porque ninguém pode fazer uma coisa dessa. E aí, então esse homem estava no lugar certo, na hora certa. Você tem que orar, Deus, que eu esteja no lugar certo, no lugar do teu favor, no lugar onde essas bênçãos acontecem, no lugar onde tem a manifestação de Deus. Você pode orar sim por isso, por mais que esteja difícil. Irmãos, a vida desse homem era miserável. E vou te contar uma outra coisa. Todas as pessoas que elas tinham algum tipo de debilidade, todos os religiosos já achavam que ela tinha algum tipo de pecado, ou seja, elas eram desprezíveis. Eram pessoas desprezadas, eram pessoas pecaminosas, porque você não podia ter contato com ela. A religiosidade era tão grande que eles achavam que se tocasse nelas, você teria também essa mesma maldição sobre a sua vida. Tamanho a religiosidade. Em outras palavras, eu não posso ter contato com esse tipo de gente. E essas pessoas, geralmente, as pessoas cuspiam nelas, batiam nelas com vara, empurravam como se fossem animais. Esse homem passou a vida dele então recebendo indiferença, recebendo condenação e cuspe. Imagina, irmãos, você passar a sua vida onde as pessoas cuspem em você, que as pessoas condenam você, que as pessoas criticam você. Imagina você estar num lugar que você é criticado o tempo inteiro, que você não é bom o suficiente, que você não sabe o suficiente. Sabe que pessoas que o tempo inteiro são condenadas? Pois é, essa é a história desse homem. Aí agora ele encontra quem? Jesus. E aí, irmãos, quem que ele está lá? E aí eu não sei, será que ele não ouviu a história dos discípulos perguntando, Senhor, quem pecou, ele ou a família? Fala, ai meu Deus do céu. Ué, mas eu estou andando, mas não é Jesus que cura, mas esse povo que anda com eles ainda fica condenando a gente. Quero te contar, irmãos, por isso que você tem que ser sal. Não é qualquer coisa que sai da sua boca, não. Não é qualquer coisa que pode sair da sua boca, não, porque você tem que expressar Jesus. Eu te pergunto, os discípulos nesse momento expressaram Jesus? Não. Expressou o quê? Condenação. Aí chega Jesus agora, vai lá para poder agora curar esse jovem, esse homem. E aí, como que ele vai curar? Sabe o som que esse homem viveu durante muito tempo ouvindo? O som do desprezo. Qual que era o som do desprezo? Lembra que eu falei que ele apanhava, que ele era repudiado? Olha o som que ele ouvia. Posso fazer?
Aí chega Jesus. Qual que é o som que ele ouve de Jesus? O que passa na cabeça desse homem? Fala, mas peraí, mas não é Jesus que cura? Peraí, mas ele vai fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Só que esse cuspe agora não é de desprezo, não é de condenação, mas esse cuspe agora é para que se manifeste Deus através da vida de Jesus, trazendo vida. Quero te contar uma coisa. Sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida então? Muitas coisas que você ouviu no passado, a hora que você começar a ouvir agora, eu quero te contar, vai ser o testemunho da sua vida. Se as pessoas te criticaram antes porque você morava, vou brincar, morava longe, era feio e era burro, hoje as pessoas vão falar, esse homem foi transformado, esse homem foi trazido para perto, e esse homem tem uma sabedoria divina. Quero te contar uma coisa, se um dia criticaram o seu casamento agora, na boca de Deus, vai ser para trazer referência para os demais. Se um dia faltou dinheiro na sua casa, vai ter tamanha prosperidade na sua casa, que as pessoas verão, só pode ser Jesus na vida dessa pessoa. Sabe, se teve doença na sua casa, Jesus vai se manifestar de tal forma, que as pessoas verão, só pode ser Jesus. Se você tinha complexo de inferioridade, você vai ter tamanha ousadia, que as pessoas verão, só pode ser Jesus na vida dessa pessoa. Aquilo lá atrás, que outrora um dia foi vergonha para você, Deus vai pegar e vai mostrar, agora você é meu testemunho. Aquilo que você um dia fugiu, aquilo que você não conseguiu encarar, as pessoas vão falar, só pode ser Jesus na vida dessa pessoa. Mas até então, até você compreender isso, muitas vezes você vai achar que, peraí, mas Jesus está me levando para o problema de novo? Será que Jesus, peraí, cadê Jesus nessa história? Quero te contar, irmãos, Jesus só está preparando, eu vou falar de uma forma romântica, Jesus só está preparando um testemunho maior ainda na sua vida. Jesus só está esperando algo grandioso ainda para que você possa perceber que Jesus é com você. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, críticas que lá atrás te machucaram, por mais que pareça o mesmo som, um foi som para acabar com você, com a sua moral, mas o outro som foi para trazer restauração na sua vida. Posso ouvir um amém de vocês? É isso que o Senhor está mostrando. Aquilo que um dia te machucou, agora o Senhor vai fazer para trazer restauração. E a palavra de Deus termina dizendo o seguinte: e disse-lhe, vai, levanta-te e vai para o tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí eu fiquei pensando, mas por que Jesus... Mas presta atenção, esse homem não foi curado na hora que Jesus colocou o cuspe com lodo na lama. Jesus só foi curado quando ele foi para o tanque. E a Bíblia fala que significa o enviado. Aí uma coisa que eu vou te falar, agora você tem base bíblica. Se Jesus te enviou, Ele traz provisão. Agora você tem base bíblica. A base bíblica então é o seguinte: se Jesus te enviou, lá naquele tanque você foi enviado, e aquele tanque vai trazer a cura. Porque o lodo foi um processo, mas a Bíblia fala que foi depois do tanque que ele foi curado. Olha o que a Bíblia diz: foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Eu confesso para você que eu sempre achei que foi o cuspe que curou, mas na verdade o cuspe foi parte de um processo. A cura veio depois que ele foi no tanque. Agora tem um detalhe: ele foi para o tanque enxergando, irmãos, mas não era mais fácil ele ter ido para o tanque se ele enxergasse? Ué, mas Jesus, irmãos, aí agora presta atenção na cena. Ele teve que ir para o tanque levando sobre si vergonha. Qual que era a acusação das pessoas? Cuspiam, falavam que ele não era merecedor. Irmãos, ele não sei qual a distância, mas ele teve que expressar no rosto uma grande vergonha. Imagina, irmão, você já é cego, imagina você vai com sua cara cheia de lodo para um lugar, e todo mundo vendo. Peraí, olha lá o ceguinho de novo. Nossa, mas agora nem tomar banho toma mais. Olha a cara dele. Tá cheio, o tal de Jesus lá cuspiu nele ainda, até Jesus. Olha para mim, não era mais fácil ter curado ele antes? Mas ele precisava passar por isso tudo. Vou te contar uma coisa, irmãos, no meio do processo aqui ainda teve que tirar o ego ainda. Pastor, mas ele já era cego, já não tinha ego. Irmãos, vou te falar, o negócio está ruim, irmão. Já viu essa coisa? Está ruim, ainda ficou pior ainda.
Falou, já estava ruim, não enxergava, ainda agora vou ter que andar com essa cara toda desse jeito. Meu amigo, quero te contar, foi assim, mãe. Às vezes, irmãos, aquilo que está te envergonhando, Deus está querendo quebrar alguma coisa em você ainda. Quer tirar, olha, você não tem que viver de aparência para ninguém. Irmão, você imagina ele andando naquele lugar todo até chegar naquele tanque. Espera aí, que processo é esse, Jesus, que eu tenho que passar? É Jesus, irmãos, eu não decido os processos, eu confio nos processos. Eu não escolho o processo, eu confio que Jesus tem o melhor para mim. Por mais que seja difícil, sabe quando você chega numa coisa, sei lá, você abre o seu coração. Eu lembro, não sei porque eu estou falando tanto da Gisele, né? Porque eu amo a Gisele, e ela não está aqui, eu posso falar tudo, né? Eu contei ontem, eu escrevi uma carta para a Gisele, um dia antes de conversar com ela, porque eu fiquei ainda pensando, falei, será que ela vai aceitar depois que eu conversar com ela? Porque ela teve uma raivazinha de mim, que eu relacionei com uma outra moça, ela ficou chateada, só por isso, só. Ela fazia uma célula de crianças e colocava lá 20 e tantas crianças e punha minha foto no meio, no centro. Parecia macumba de crente. E ela falava assim, vamos orar pela tia. Aí as crianças perguntavam, quem é esse? Esse vai ser o marido da tia. E que isso? Põe vela ao redor também, ué. Sei lá o que faz lá, ué. Vai na encruzilhada com essas crianças, né? E oração de criança acontece, meu amigo. Você quer ver o negócio? Põe criança para orar, meu amigo. Estou brincando, não, é verdade. E aí então, o que eu estou falando? Tá, aí eu fiquei pensando, eu vou escrever uma carta para ela, porque pode ser que ela fique chateada comigo, talvez a carta quebrante o coração dela. Sabe aquela coisa, eu falei, olha, qualquer coisa eu passo vergonha de uma vez, pelo menos eu falo tudo. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus vai permitir você expor seu coração. Deus vai permitir coisas para mostrar que você precisa ser moldado, para você ser restaurado. Deus pode permitir? Pode. Deus pode fazer instantaneamente? Pode. Mas Deus pode fazer tudo num processo. E eu não sei, tem coisas que Deus está fazendo um processo para você. Gente, mas eu nunca pensei em passar por isso, nunca pensei em viver isso. Deus estabeleceu um processo na sua vida. E esse processo, então, Deus vai te levar para o tanque, com o rosto todo sujo. Mas a Bíblia fala que quando Ele lavou ali, Ele passou a enxergar. Quantos querem enxergar aqui? E aí então, uma coisa para finalizar, começou uma discussão. Qual que foi a discussão? Mas não era esse o cego? Aí outros, parece que era. Irmãos, ninguém reconheceu. Mas o que mudou tanto na vida desse homem, a ponto de não reconhecer? O que mudou? Sabe o que mudou? Esse homem agora carregava uma coisa diferente. Ele foi tocado por Jesus. Sabe as pessoas que olham para você e falam assim, eu não sei, mas parece que você está tão diferente. Alguém já ouviu essa frase? Sabe o que é? Agora você foi tocado por Jesus. Você teve um toque por Jesus. Você foi tocado por Jesus. E outra, as pessoas que olhavam para ele sempre olhavam com desprezo. Agora as pessoas olham para ele e falam, olha, eu não sei, mas você tem alguma coisa diferente. Vou terminar contando um testemunho. Antes de me converter, eu tive um carro muito caro no Brasil. Era muito caro, só para vocês terem noção. Há 18 anos atrás eu vendi esse carro por 31 mil reais. Para você ver, há 18 anos um carro valer 31 mil reais, era muito caro. E eu lembro que eu abasteci o carro no mesmo posto toda vez, e eu dava um cheque. Aí eu quebrei financeiramente, vim para Jesus. Sabe como é que é a história, né? Você quebrou, o negócio se deu mal, lascou, você vem para onde? Jesus. É ou não é? Negócio está ruim essa semana, fala, preciso ir para a igreja, preciso dar uma aliviada. Quantos já não pensaram, você não fala isso, mas você tem isso, preciso dar uma aliviada, dar uma descarregada, o negócio está pesado. Alguém já pensou isso? Ninguém levanta a mão, menino, só eu, miserável que sou, né? Aonde que eu estou? Aí eu quebrei. Aí o carro que eu abastecia na semana anterior, as pessoas pegavam o meu cheque. Na hora que eu cheguei com um Voyage 89, no mesmo posto de gasolina, eu fui dar um cheque para abastecer. Você sabe o que o cara que abastecia o meu carro fez? Posso ver sua identidade? Ele nunca tinha pedido a minha identidade naquele outro carro. Mas nesse carro ele pediu o quê? Minha identidade. Você sabe o que eu percebi? Ele abastecia o meu carro, mas ele nunca olhou no meu rosto. Ele olhava o meu carro. Mas no dia que eu quebrei, ele passou a olhar quem? O meu rosto, porque o meu carro não me representava. Sabe o que significa agora na vida desse homem? Todo mundo olhava para ele, mas ninguém o enxergava. Essa foi boa, não foi?
Até eu gostei. Todos olhavam para ele, mas ninguém o enxergava. O que mudou agora? Todos passaram a enxergar e não mais olhar para ele. E aí ele termina dizendo: uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Sabe o que muda também no coração desse homem? Eu não tenho medo de mostrar que eu agora fui tocado por Deus. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero terminar orando por você. Que o encontro com Jesus, irmãos, você não tem noção o que Deus pode fazer e restaurar na sua vida. Amém? E eu quero terminar levantando a nossa oferta hoje. São 10h16, eu quero orar primeiro por vocês e eu vou levantar a nossa oferta. Agora eu gostaria só que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei aonde que Jesus falou com você, eu só sei que Ele falou com você. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor é Deus que se manifesta na nossa vida. Senhor Deus, e nós somos transformados quando olhamos para Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem encontros marcados para nós, ó Deus. Que nós possamos identificar que encontros são esses, que lugar é este. Senhor Deus, que possamos orar, ó Pai, para estarmos no lugar certo, na hora certa. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode tocar nosso coração, que o Senhor pode mudar a nossa vida. Espírito Santo, que a gente não abra mão, Deus. Que não abra mão. Que a gente não abra mão, Jesus, do que o Senhor tem para nós. Que a gente não abra mão daquilo que o Senhor vai fazer entre nós, Senhor Jesus. Amém.